Olá, você está no Minuto Financeiro, meu nome é Daniel Fonteles e hoje a gente vai conversar um pouco sobre fundos de investimento. Você já deve ter ouvido falar, mas às vezes bate aquela dúvida sobre o que são os fundos de investimento e como eles funcionam. Bom, hoje aqui eu vou te dar algumas dicas de como você escolher um fundo de investimentos, ok? São 9 dicas e mais uma dica bônus que eu só vou dar no final. Por isso, fica aí até o final do vídeo. Um fundo de investimento nada mais é do que um grupamento de pessoas que se associam para disponibilizar o seu dinheiro e conjuntamente investirem em alguns ativos financeiros. Um fundo de investimentos também é uma empresa, porque ela tem um CNPJ próprio que ela vai ofertar o seu serviço de administração desses recursos financeiros. Em linhas gerais, então, um fundo de investimentos é o quê? Um grupo de pessoas que vão dar o seu dinheiro para um administrador e esse administrador ele irá fazer então a compra de determinados ativos financeiros para que essas pessoas possam ganhar mais din-din. É isso. A primeira coisa quando você vai investir dinheiro é você ter o cuidado de você saber exatamente por quanto tempo você quer deixar aquele dinheiro aplicado e quando você vai precisar daquele dinheiro. A outra coisa é a rentabilidade que você está buscando para aquele dinheiro e, no caso, todos nós queremos uma aplicação que seja ao mesmo tempo segura e rentável. Agora vamos para as dicas que eu tenho de como você escolher um bom fundo de investimentos para você. Primeira dica, que eu dou aqui é responda ao API. O que é o API? Análise de perfil de investidor. É um questionáriozinho que eles vão perguntando algumas coisas lá sobre como você investe o teu dinheiro, qual é o teu padrão comportamental de investimento. Por que é importante você responder ao API? No momento que você responde ao API, o banco ou a corretora de valores, ele vai regular as ofertas de fundos, por exemplo, para você com base naquilo que você respondeu. E, por exemplo, tem corretoras até mesmo que se você responde esse questionário de uma forma muito restrita, dando que você é um investidor muito conservador, por exemplo, vai fazer com que você não tenha acesso aos investimentos mais arriscados. Outras vão fazer o quê? Na hora que você estiver aplicando dinheiro num fundo de investimento, por exemplo, que tem um perfil mais agressivo, mais arriscado e que não está dentro do seu perfil de investidor, isso aí vai estar sendo apontado naquele momento. Vai estar aparecendo uma mensagem lá dizendo assim, esse é um investimento de alto risco, está fora do seu perfil de investidor. Como eu disse inicialmente, é sempre importante que você se faça a seguinte pergunta: por quanto tempo posso deixar o meu dinheiro aplicado? Pessoal, isso é muito importante. Se a gente tem essa dimensão, a gente tem condições reais de a gente fazer melhores aplicações, melhores investimentos com o nosso dinheiro. Confirme a existência do fundo. Onde eu faço isso, Daniel? No site da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão aqui do Brasil que controla a Bolsa de Valores e que controla, regulamenta os fundos de investimento. Você vai olhar lá no site da CVM, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para que você possa acessar. Você põe lá o nome do fundo, se eu não me engano dá para você buscar pelo CNPJ também, e você vai ter acesso lá, por exemplo, à carteira do fundo de 90 dias para trás, se eu não me engano, tá? Então, você vai saber exatamente no que o teu fundo está aplicando o teu dinheiro. Por que é importante você checar a existência do fundo? Porque a gente ouve falar de muitos escândalos, A gente ouve falar muito na TV, às vezes, de gente que pegou o dinheiro de pessoas e que disse que ia aplicar numa coisa e tal e sumiu com o dinheiro. Então, é importante a gente sempre que está lidando com dinheiro, com investimentos, a gente ter uma certa cautela. Então, quando você receber a oferta de um fundo de investimentos que é pouco conhecido,
que é de uma instituição pouco conhecida, dá uma busca. Não vai fazer nenhum mal e você vai estar se precavendo na realidade, beleza? Conheça as regras do fundo de investimento. Entenda sobre o fundo de investimento que você está pretendendo colocar o teu dinheiro lá. Afinal de contas, você não quer colocar o teu dinheiro numa coisa que você não entende como é que funciona. Então, conheça o fundo. Veja em que ativos, que tipo de ativos ele investe o dinheiro que você está colocando lá. Geralmente, quando chega uma oferta de fundo para você, ou pela corretora, ou então pelo teu banco, vai vir lá uma lâmina no teu e-mail com um gráficozinho mostrando ali alguns dados gerais do fundo. Mas é importante que você, além daquilo ali, você tenha acesso à rentabilidade do fundo, né? Você tenha acesso às regras do fundo, porque todo fundo tem regras, pessoal, né? É um conglomerado de pessoas que estão ali colocando o seu dinheiro para poder ser administrado por uma outra pessoa que representa uma empresa. O fundo é um CNPJ separado, tá? É existente ali, ele é uma empresa. Então, é importante que você conheça as regras do fundo, que você conheça o regulamento. A gente fala em prospecto, o prospecto do fundo ou o regulamento, para você entender, por exemplo, quando que você vai poder resgatar o teu dinheiro. Pode ser que o fundo ele segure o teu dinheiro por um longo prazo, por um médio prazo, por um curto prazo. Pode ser também que na hora que você for resgatar esse teu dinheiro aí, esse resgate ele não caia na tua conta na hora. Geralmente a maioria dos fundos, né, de bancos pelo menos, de varejo, né, os bancos grandes aqui do Brasil, quando você vai fazer um resgate, aí ele pede assim, D+3, por exemplo. O que é isso, Daniel? É o dia da data do resgate mais 3 dias úteis. Tem fundos, tá, a depender da natureza e do tipo de ativo que o fundo trabalha, no qual ele investe, ele vai pedir às vezes D+30. Quer dizer, você vai ter o teu dinheiro então no resgate daqui a mais de 30 dias úteis. É um longo período. Se for um dinheiro então que você vai precisar com mais celeridade, mais rapidamente, talvez você precise prestar atenção nisso aí também. Verifique a rentabilidade do fundo, pelo menos nos últimos 5 anos. Daniel, mas estão me oferecendo um fundo que é novo, que ele abriu há 1 ano e meio, que ele abriu há 2 anos. O que é que eu faço? Eu aceito ou não aceito? A decisão é sua, o dinheiro é seu. Eu, pessoalmente, não gosto de pôr o meu dinheiro numa situação na qual eu não tenho como olhar o comportamento daquele fundo para trás. Pode ser que você esteja perdendo uma grande oportunidade? Pode ser. Pode ser que você também esteja entrando numa roubada? Pode ser. Então, o que eu penso é o seguinte: quanto menos dados você tem para analisar sobre o passado desse fundo, mais arriscado é aquilo que você vai estar fazendo com o teu dinheiro. A próxima dica é: informe-se sobre todos os custos e taxas que você vai ter para investir. Por que eu digo isso? De cara, todo fundo de investimento você vai ter que pagar imposto de renda. Alguns mais, outros menos. Se for fundo de ações, você vai pagar 15% de imposto de renda no dia que você fizer o resgate daqueles valores. Outros tipos de fundo, você vai ter outros tipos de cobrança de imposto de renda. Fundos de renda fixa, por exemplo, eles têm um tipo de cobrança que é própria deles. E por falar em renda fixa, se você acha que você queria saber mais sobre os tipos diferentes de fundos que existem, deixa aí nos comentários, diz assim: Daniel, fala mais sobre os tipos de fundos, porque dessa forma eu vou produzir um outro vídeo para vocês nesse sentido. Você vai pagar imposto de renda, todo fundo vai te cobrar uma taxa de administração. Por quê? Porque lá no fundo você vai ter um gestor, ele é uma pessoa especializada na gestão de recursos financeiros e ele vai estar ali disponível para poder estar gerenciando o teu dinheiro. Então, o fundo ele vai cobrar uma taxa de administração. Isso aí não é de graça, né, pessoal? Então, você vai pagar um imposto de renda, você vai pagar uma taxa de administração e talvez você também pague o quê? Uma taxa de performance. E o que é essa taxa de performance?
é uma taxa que é cobrada geralmente quando o fundo ele se destaca muito, ou seja, ele tem, por exemplo, vamos supor que o seu fundo, o fundo no qual você investe, ele tenha um benchmark, um indicador que ele persegue, que suponhamos que seja o de inflação, o IPCA. E aí, se ele render um pouco acima do IPCA, ele vai cobrar, então, uma taxa de rentabilidade extra, digamos assim, que seria essa taxa de performance. Cuidado com os termos, né, pessoal? E por que eu digo isso? Eles podem ser enganosos. Você pega, por exemplo, o termo fundo de renda fixa. O que é que a pessoa que não entende de investimentos vai achar? Que ela colocando o dinheiro dela num fundo de renda fixa, o dinheiro vai render em proporções fixas. Ele vai estar sempre recebendo uma quantidade de dinheiro fixa por aquilo que ele investiu. E não tem nada a ver com isso, certo? É meramente um nome que foi dado a um tipo de fundo de investimento, mas nada tem a ver com renda fixa. Eu acho que, na realidade, eles põem esse nome para poder diferenciar dos fundos de ações e outros fundos que geralmente são mais voláteis, como fundos multimercado, por exemplo. Mas isso não quer dizer que ele seja um fundo, como o nome sugere, de renda fixa. É bom que você conheça minimamente quais são os tipos de fundo, para você ter uma ideia de como a coisa realmente funciona. A outra coisa que você tem que levar em conta ao investir em um fundo de investimento, o seu dinheiro, é que são os fundos, por natureza, aplicações de risco. Eu já vi muito vídeo aí na internet, e algumas pessoas falando que investir em fundos é totalmente seguro. Bom, você tem que levar em conta o seguinte: primeiro, é um investimento de renda variável. Se são aplicações de risco, a gente tem que entender que eles não são cobertos pelo fundo garantidor de crédito. Eu já falei num outro vídeo que vai aparecer aí sobre fundo garantidor de crédito. Não temos garantias nenhuma. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: o fundo de investimento ele é separado do banco. O que é que isso significa? Significa, para o bem e para o mal, que ele é oferecido pelo banco como um produto de investimento. O banco, portanto, é como se fosse uma vitrine. Você escolhe o fundo de investimento, mas a partir do momento que você escolhe o fundo de investimento, você está negociando diretamente com o fundo. Você vai dar a sua anuência, que você está concordando com os termos ali daquele fundo e tudo mais. Você põe teu dinheiro lá, teu negócio agora é com o fundo. Por quê? Porque o banco ele tem um CNPJ, ele é uma pessoa jurídica, ele é uma empresa separada do fundo de investimento. O que acontece se o fundo de investimento falir? Teu dinheiro some. O que acontece se o banco falir? Nada, a não ser que vá à falência juntamente o fundo de investimento. Mas como ele é um outro CNPJ, ele é uma outra pessoa jurídica, se o banco falir e o fundo não falir, o teu dinheiro está seguro lá no fundo. Se for o contrário, né, aí complicado. E não tem garantias. Então, quando as pessoas dizem assim, é seguro investir num fundo, não tem segurança aí na realidade, entende? Não entrem em fundos que praticam alavancagem. Daniel, o que é alavancagem? É o fundo operar com uma quantidade de capital acima daquela que ele tem, às vezes, disponível ali em caixa. Por que não é bom você entrar numa dessa? Porque essas são operações muito arriscadas e que, às vezes, podem gerar um lucro muito interessante, mas quando não geram um lucro interessante, podem gerar também um prejuízo muito desagradável. Eu, pessoalmente, não recomendo, mas cada um é livre para fazer a sua escolha quando o assunto é fundo de investimento. Uma outra dica que eu dou é: participem das reuniões dos cotistas. Todo fundo, pelo menos anualmente, ele vai ter uma reunião com os seus cotistas. Então, se você participa daquele fundo, se você investe dinheiro ali, você vai receber uma cartinha. Hoje em dia, geralmente é e-mail, dizendo,
a gente vai ter uma reunião, né, vai ter uma live aí, né, para poder a gente falar sobre as estratégias de investimento do fundo, algumas coisas, algumas regras que podem ser que tenham mudado ou que vão mudar dali para frente. É importante você estar atento a tudo isso? Claro, porque o seu dinheiro que está ali, quem está interessado em ver o seu dinheiro crescer? Você. Então é importante que você tome essa responsabilidade de entender o que está acontecendo efetivamente com o seu dinheiro. Chegamos aqui, então, ao final do vídeo, e aí eu vou deixar minha dica de ouro para você. Sempre que um corretor de investimentos lá da tua corretora ou o gerente do teu banco chegar para você com uma lâmina de um fundo, dizendo assim, olha, esse fundo é excelente, você tem que entrar nele, é uma oportunidade de ouro, não deixe de entrar nesse fundo, você vai se arrepender se você não entrar. E ele só vai estar aberto até, digamos assim, até daqui a 2 dias ou até a próxima semana, então é necessário que você já decida agora para garantir a tua entrada nesse fundo, que é um fundo muito bom. Ele teve uma rentabilidade excelente no mês passado, ou nos últimos 3 meses, ou nos últimos 12 meses. O que é que você precisa prestar atenção aqui? Essa é uma oferta, tá? Beleza. Sabe o que é que você diz? Sabe o que é que você faz? Eu preciso pensar melhor. Você me faz uma gentileza? Me passa o prospecto do fundo, as regras do fundo, para que eu dê uma olhada nisso aí e eu analise com mais calma. E daí eu te dou um retorno. Por que é importante a gente fazer isso aí? Porque se você naquele momento dá o ok e você aplica lá, vamos dizer, os teus 50 mil reais que você gastou ali uma vida juntando essa grana e você, 50 mil reais vou jogar nesse fundo porque o gerente do banco ou o meu corretor de investimentos me garantiu que era um fundo, que eu não ia ter que me preocupar de jeito nenhum. Você não viu a taxa de administração do fundo, você não viu se o fundo ele vai prender o teu dinheiro lá, se você retirar o teu dinheiro antes de algum tempo, se você vai ter que pagar alguma multa, porque você está retirando o dinheiro antes do tempo estipulado pelo fundo. Você não sabe quanto tempo vai demorar na hora de você fazer o resgate desse dinheiro. Você não sabe ainda, talvez, a quantidade de imposto de renda que você vai pagar. Lembrando que a maioria daquelas lâminas que a gente recebe por e-mail, a maioria delas, se não todas, tá? Elas não vão estar te dando ali a rentabilidade real. Elas vão estar te dando uma rentabilidade nominal, que é uma rentabilidade que a gente diz que é a bruta. Não é descontado o imposto de renda e nem as taxas de administração do fundo. Então, na realidade, você pode estar entrando aí numa fria no momento que você age de uma forma que impulsiva. Pede um tempinho para você pensar, calma, tudo bem, a oportunidade é excelente, beleza. Me deixa ter mais informações aqui para que eu tenha certeza do que eu estou fazendo e aí eu retorno para você e quem sabe a gente investe esse dinheiro juntos. Eu espero ter te ajudado a você escolher melhor um fundo de investimentos e, por favor, dá o teu like. Sabe por quê? Porque vai ajudar outras pessoas que estão no YouTube a ter acesso a esse vídeo aqui. Porque o algoritmo do YouTube ele vai entender que esse vídeo ele é importante, ele é relevante sobre aquilo que ele está trazendo. Beleza? Gratidão, obrigado por você ter assistido até aqui o vídeo e não se esquece, deixa aí nos comentários se te interessa saber mais sobre os tipos de fundos de investimento, ok? Obrigado pessoal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!